A paz do Senhor, amados irmãos e amigos amantes da EBD. Sou o pastor Rosivaldo, auxilio a boa obra de Deus em Caxias, subordinado ao nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares. Neste domingo, estaremos estudando a lição 7 de adultos, cujo tema é o ministério da igreja. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz que os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura do devocional desta sexta está em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 7, cuja epígrafe nos fala as qualificações morais do ministério. O texto diz assim: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Queridos obreiros, professores, superintendentes, alunos, amados irmãos, de acordo com o Novo Testamento, os termos bispo, pastor e presbítero são sinônimos. No período apostólico, era necessário que esses homens, com estas funções ministeriais, fossem moralmente qualificados. É bom um cristão que está crescendo na fé aspirar ao cargo de presbítero, de pastor, mas a melhor maneira de alcançá-lo e de desenvolver o caráter cristão é preencher os requisitos discutidos no texto em apreço. Tornar-se presbítero, bispo, pastor, é uma decisão séria que não era tratada levianamente na igreja primitiva. Paulo apresenta 16 qualificações que deveriam estar presentes no homem que desejasse servir como presbítero, bispo ou pastor. A primeira qualificação aqui é ser irrepreensível. Esse termo significa literalmente sem ter por onde pegar, ou seja, não deve haver em sua vida qualquer coisa que Satanás ou um incrédulo possa usar como motivo para criticar ou atacar a igreja. Nenhum homem é impecável, mas devemos nos esforçar para ser irrepreensíveis e não merecer qualquer censura. Outra qualificação, esposo de uma só mulher. É bom ressaltar aqui em todo esse texto que todas as qualificações dessa passagem são masculinas. Apesar de haver amplo espaço para o ministério feminino na congregação, o cargo de presbítero, pastor, não está aberto a mulheres. No entanto, a vida do pastor em casa é importante, especialmente no que diz respeito à sua situação conjugal. O mesmo requisito aplica-se aos diáconos de acordo com 1 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Outro requisito é temperante, que demonstra temperança em todas as coisas. 2 Timóteo 4,5, Paulo falou sobre isso, ou que mantém a cabeça no lugar em todas as situações. Outra característica é ser sóbrio, deve ter seriedade em sua atitude e em seu trabalho. Outra característica é ser modesto. Uma boa tradução para esse termo é ordeiro. O pastor deve ser organizado em sua forma de pensar e de viver, bem como no ensino e na pregação. Trata-se do mesmo termo grego usado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que fala sobre modéstia com referência aos trajes das mulheres. Outra característica, hospitaleiro, literalmente, que ama o forasteiro.
Esse era um ministério importante na igreja primitiva. Apto para ensinar. O ensinamento da palavra de Deus é um dos principais ministérios do pastorado. O pastor deve ser um estudioso dedicado da palavra de Deus e de tudo que o ajude a conhecer e a ensinar a palavra. O pastor que tem preguiça de estudar é uma calamidade no púlpito. A oitava característica, não dado ao vinho. O termo no original descreve uma pessoa que passa um longo tempo com uma taça de vinho na mão e, portanto, bebe em excesso. O outro perfil, não violento, que não seja contencioso nem procure briga. Charles Spurgeon dizia aos alunos do seminário: não andem pelo mundo afora com os punhos fechados, prontos para lutar e carregando um revólver teológico na perna das calças. Número 10. Cordato. Uma tradução mais apropriada seria amável. O pastor deve ouvir as pessoas e ser capaz de aceitar críticas sem reagir. Inimigo de contendas. Os pastores devem sempre ser pacificadores, não agitadores. Isso não significa fazer concessões indevidas em questões de fé, mas discordar sem ser desagradáveis. Quem tem pavio curto normalmente não tem um ministério longo. Outra característica, não avarento. Os que não têm consciência nem integridade podem usar o ministério como um modo fácil de ganhar dinheiro. Os pastores não devem trabalhar por sorte na ganância, já dizia Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Mas é possível cobiçar muitas coisas além de dinheiro. Popularidade, um ministério grandioso que lhe dê projeção, cargos mais elevados dentro da dominação e etc. Outro ponto, uma família temente a Deus. Isso não significa que o pastor deve ser casado ou, se for casado, que deva ter filhos. Está nos versículos 4 e 5. Não seja neófito. Neófito significa literalmente recém-plantado e se refere aos cristãos novos na fé. Satanás gosta de ver o pastor jovem ser bem-sucedido e se orgulhar, depois tem prazer em destruir tudo que foi construído. Ou seja, deve haver vigilância. E, por fim, bom testemunho dos de fora. Está no versículo 7. Ele paga suas contas, tem boa reputação no meio dos incrédulos, com os quais faz negócio. Colossenses capítulo 4, versículo 5, 1 Tessalonicenses 4 e 12, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Portanto, não é fácil servir como um pastor presbítero, mas é muito mais fácil exercer esse cargo se nosso caráter estiver de acordo com o ideal de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, se aprofunde mais nesse tema, ouvindo as leituras diárias semanal, sempre buscando subsídios e participando domingo na IBD. Aumente seu capital de conhecimento sobre o tema ou ministério da igreja. Que o Senhor Deus te abençoe nesse dia, hoje e sempre. Amém.